Olá, meus jovens investidores de todas as idades. Vamos olhar as principais informações atualizadas da Azevedo e Travassos e da Azevedo e Travassos Energia. Hoje, vamos começando com um dos principais pontos, uma das principais avenidas de crescimento que a Azevedo e Travassos tinha colocado nos últimos anos como seria aquele negócio que iria dar o norte, dar um novo rumo para o desenvolvimento da companhia. Estou falando com vocês da Rota Verde, uma empresa que atua no estado de Goiás com a concessão de alguns quilômetros de rodovia federal lá no estado. Então, com essa Rota Verde Goiás, a companhia falou que iria gerar caixa recorrente, iria ingressar com tudo no segmento de infraestrutura, que ia diversificar seus negócios, gerar valor, etc, e etc. É isso que nós estamos vendo até agora? Não, não é. Então vou falar com vocês últimas atualizações envolvendo a Rota Verde Goiás e a Azevedo e Travassos. Outro ponto que chama a atenção é o descolamento entre as ações Azev 3 e Azev 4. Desde o último dia 13, quando as ações Azev 3 atingiram sua cotação mínima em R$ 1,23, as ações ligaram o motorzinho e já estão com alta de mais de 100%. Enquanto isso, a Azev 4 oscila em média entre o 1,20 e o 1,30, então 10 centavos de range. Enquanto que a ZTE3 até tentou uma animadazinha ali no dia 13, 14, saiu do 1,5 e foi bater no 1,70 mais ou menos, depois já caiu e nos últimos dias também está na zona do 1,30. Então o que foi que aconteceu para a ZEV3 ter subido tanto, enquanto a ZEV4 e a ZTE3 ficaram aqui praticamente paradinhas? Estas e outras notícias, outras coisas relacionadas às Azevedo e Travassos, irei olhar com vocês ao longo deste vídeo. Vamos começando dando enfoque para a Rota Verde Goiás, porque desde o final de 2024, quando a companhia disse que estava participando do leilão da Rota Verde lá no estado de Goiás, que vai administrar um trecho da BR-040, ela falou: opa, estamos ingressando aqui, ó. Estamos no consórcio Rota Verde Goiás, é um trecho de 426 quilômetros nas rodovias BR-060 e 452, localizadas no estado de Goiás, terá um prazo de concessão de 30 anos. Só que o que chamava atenção era esse daqui, ó. O investimento era estimado em 4 bilhões de reais. Isso, para quem conhece a Azevedo e Travassos, sabe que ela tem um caixa muito fraco. E a receita recorrente projetada ao longo do período daria um total de mais de 10 bilhões de reais. E a companhia falou, ó, consolidando a posição estratégica da empresa no segmento de infraestrutura e fortalecendo seu backlog, ou seja, os seus contratos. Essa conquista reforça o compromisso da companhia com o desenvolvimento sustentável e a entrega de resultados consistentes para contribuir com o crescimento econômico e social do estado de Goiás. Então vejo que foi apresentada como uma grande conquista. E se realmente a Azevedo e Travassos conseguisse colocar essa obra em andamento, assumisse, administrasse essa concessão, seria uma grande virada para a Azevedo e Travassos. No entanto, algo desde o início já chamava atenção, que era a quantidade de investimentos necessários. Por exemplo, em fevereiro de 2025, a companhia falou que os investimentos na Rota Verde estavam ali por volta de 3 bilhões de reais e que ela ia usar algumas estratégias com um aporte de 200 milhões para segurar a estruturação inicial, garantias contratuais. É aqui justamente que vai entrar a GIV Mauá. A GIV, ela vai entrar como uma garantidora, uma credora das operações para a Rota Verde Goiás. Por quê? Porque se a Azevedo e Travassos não conseguissem honrar com seus compromissos, a GIV assumiria o controle, porque ela é quem iria bancar, ela que ia colocar essas garantias. E o que você tem que prestar atenção? Enquanto a Rota Verde e demais empreendimentos da Azevedo e Travassos precisam de investimentos bilionários, a companhia tinha em caixa, no último resultado,
39 milhões e meio de reais. Então, um valor muito baixo. E isso para uma empresa que dá prejuízos atrás de prejuízos. Não é demais lembrar que a Azevedo e Travassos tinha em prejuízos acumulados mais de 1 bilhão e 96 milhões de reais. E isso acende um alerta. Como é que ela vai conseguir colocar em andamento 3 bilhões, 4 bilhões de reais para essas obras serem implementadas se a companhia tem alguns milhões de reais em caixa? Do que nós sabemos? Sozinha ela não consegue fazer isso. E ao longo dos últimos meses, últimas semanas, a companhia, ela tentou rentabilizar esse consórcio da Rota Verde. Inclusive, ela vendeu para a GIV Mauá 10% de participação na sua concessão da Rota Verde Goiás pelo valor de 34 milhões de reais. Na época, em junho de 2022, a companhia falou que o dinheiro iria entrar no caixa logo em seguida, 2 dias úteis após a comunicação que a transação tinha sido feita. Então, dinheiro de curto prazo que entrou por 34 milhões, o que você supõe? Que 10% 34 milhões, 100%, se a companhia fosse vender para a GIV Mauá, iria arrecadar 340 milhões, né? Só que não é bem assim. Nós tivemos agora a informação nos últimos dias de que a GIV Mauá assumiu o controle da Rota Verde Goiás e ela fez com isso a sua estreia no segmento de infraestrutura. Vamos dar uma olhada no fato relevante por meio do qual a Azevedo e Travassos comunicam o encerramento da operação estruturada com a GIV. Como é que se deu? Através do resgate integral de debêntures e conclusão do ciclo de investimento da Rota Verde. Ou seja, na opinião da Azevedo e Travassos, ela está falando que o seu ciclo de investimento da Rota Verde ele foi concluído. Então, toda aquela história de que vai precisar investir 4 milhões, vai consolidar a posição estratégica da companhia no setor de infraestrutura, fortalecendo isso, vamos fazer o desenvolvimento sustentável e entrega de resultados consistentes. A empresa entende que isso já foi atingido. Faz sentido isso? De jeito nenhum. Então vamos entender. A Azevedo Travassos Investimento, que é a subsidiária, a empresa controlada pela Azevedo Travassos, encerrou o seu termo de operação estruturada com fundos da GIV pela Rota Verde Goiás. Ou seja, a Rota Verde Goiás saiu da Azevedo Travassos e foi para a GIV. Quanto foi que a Azevedo Travassos recebeu por essa operação? Vamos lá, ó. A operação estruturada com a GIV teve origem em emissão de debêntures, a primeira emissão de debêntures conversíveis em ações, com garantia real e adicional fidejussória. O primeiro desembolso foi de 157 milhões de reais, o segundo 34 milhões de reais, um total de 191 milhões e 300. Por meio desse termo de encerramento, a Azevedo Travassos promoveu o resgate integral da totalidade das debêntures por ela emitidas no âmbito da operação, porque, a Azevedo Travassos emitiu essas debêntures e a GIV pagou isso daqui, extinguindo o correspondente montante desse valor. Então, quando a Azevedo Travassos resgata essas debêntures, esse valor aqui, é extinto. Como forma de liquidação do resgate, foram transferidas ao fundo GIV as ações ordinárias de emissão da Rota Verde, detida pela Azevedo Travassos. Então, a GIV bancou esse valor e agora ela está recebendo, devido a esse valor que ela bancou, a participação lá na Rota Verde, a participação da Azevedo Travassos na Rota Verde. Então, quanto foi que a Azevedo Travassos ganhou em dinheiro? Então, vamos ver, vamos procurar essa informação. A conclusão da operação materializa um ciclo completo de investimento, originação, desenvolvimento e venda disciplinada, no montante de aproximadamente 191 milhões, executado pela Azevedo Travassos Investimento em sua plataforma de investimentos de infraestrutura, com geração consistente de valor. Tá, quanto valor foi gerado? Eu só vi aqueles 34 milhões dos 10%. O encerramento está alinhado à diretriz de estratégia da companhia de desinvestir de forma disciplinada os seus ativos maduros. Tá, mas ela lucrou quanto com essa operação? Não foi dito. E a companhia diz que com isso ela recompõe seu capital e capacidade de execução a ser realocado no seu novo projeto. Rota Moginiana é um outro investimento que precisa, uma outra concessão que precisa de investimentos milionários, bilionários. Vai acontecer essa mesma coisa? Vai chegar aqui uma GIV da vida, colocar os recursos, a Azevedo Travassos falar que ali é um ativo importante para a empresa, disso, para depois ela simplesmente mudar
para o credor. Então, são operações, para dizer, no mínimo, um pouco estranhas. E em relação a Azevedo e Travassos, outra aquisição importante, a aquisição da Azevedo e Travassos Investimentos, da Engie Soluções de Iluminação Pública, a ESIP, empresa que atua como concessionária de iluminação pública nas cidades de Uberlândia, Petrolina e Curitiba, foi concluída. A companhia diz que a transação seguirá em condição suspensiva até a aprovação dos poderes concedentes e das instituições financeiras relacionadas ao projeto e não demandará investimento da AT Investimentos. E esse valor, ele tem um valor aqui de face de mais de 108 milhões. Só que a AT Investimentos não está pagando nada. Como é que você adquire uma companhia que tem participação em 3 cidades e com população razoável e você não desembolsa nada? Essa empresa vai pertencer realmente a Azevedo e Travassos? Quem vai ser o dono dessa empresa? É isso que nós temos que aguardar, que não ficou bem claro na minha opinião. E quando vamos olhar o desempenho das ações, o que você tem que olhar? Empréstimo de ações. Empréstimo de ações aqui está muito grande, está muito pequeno. Quando você pega a ZEV3, a taxa de aluguel é a maior das empresas envolvidas. Ela tem uma taxa de aluguel média por ano de 21,9%. A ZEV4 está em 14% e a Azevedo e Travassos Energia próximo de 9%. E quando vamos pegar as ações alugadas, a Azevedo e Travassos 3 é a que tem a menor quantidade de ações alugadas, 345 mil contra 1.472.000 papéis das ações preferenciais e a ZTE3, 544 mil papéis alugados. Quando vamos pegar a liquidez, após o último grupamento, o que aconteceu? As ações da companhia, a ZTE3 passou a ter 40 milhões de papéis, né? Então, quando pegamos aqui 544 milhões, deixa eu ver, 544 mil, desculpe, 544 mil, e dividimos para 40 milhões, o que é que nós vamos encontrar? Vamos encontrar aqui um percentual de 1,3% das ações da Azevedo e Travassos Energia estão aqui alugadas, percentual muito baixo. Quando você vai pegar o percentual das ações preferenciais, 1.400.000, de acordo com o último grupamento, são 37 milhões. Isso aqui dividido 73 milhões, desculpem. Percentual de 2% das ações alugadas, que é um percentual muito baixo. Aqui eu tô pegando um percentual total, levando em consideração que boa parte dessas ações estão em circulação, né? E em relação a... agora a 3, né? A 3 são 345 mil, poucos papéis alugados, dividido por 37 milhões, quase 38. Menos de 1% do total das ações, então o percentual de ações alugadas é muito baixo. E quando você vai olhar a situação da empresa, é isso que a gente viu. É uma empresa que está numa situação complicada, seu volume é muito baixo. Em média, ó, a ZTE3 movimenta 700 mil reais por dia, a ZEV4 movimentando 2 milhões e meio. E sem explicação aparente nenhuma, a ZEV3 movimenta um pouco mais de 1 milhão e está aí, ó, subindo mais de 100% nos últimos tempos. Então veja que a situação da Azevedo e Travassos não é das melhores.